Muito bem, galera. Como é que vocês estão? Espero que seja tudo bem por aí. Seguinte, olha que massa essa pergunta que eu recebi lá no Stories e eu achei ela tão legal que eu criei o post e eu achei tão legal que eu acho que eu deveria aprofundar um pouco mais o assunto aqui, porque eu acho que a percepção que eu tenho é que todos nós passamos por esse medo, por essa aflição, por essa angústia em algum momento, né? Aquela dúvida, será que a coisa vai dar certo? Será que eu não vou fracassar em várias áreas da vida, não apenas nos negócios, né? Mais especificamente hoje vamos falar dos negócios. Bom, como que a gente faz para lidar com esse medo, né? Com o medo de fracassar, com o medo das coisas darem errado? Vocês devem ter visto, se você foi lá, se você já leu o post, inclusive se você não leu ainda, depois que você ouvir esse áudio aqui, você vai lá no post e comenta lá no post para mim, para eu entender o que é que você achou, né? O que você achou desse assunto, para você falar sobre o áudio aqui, sobre o post, vai lá e dá a tua opinião. Vai lá e mostra para mim, conta para mim o que você pensa em relação a isso, porque é muito importante saber qual é a tua opinião. Eu gosto de entender mais sobre vocês, conhecer a opinião de vocês, tá bom? Então vai lá e me conta lá. Agora vamos falar um pouquinho então sobre como que faz para lidar com o medo do fracasso, né? Bom, acho que a coisa mais certa a se fazer para lidar com o medo do fracasso é entender que não existe fracasso. Fracasso é um ponto onde a gente tem um ponto de ruptura, é onde a gente desiste. Só que se você simplesmente nunca desistir, o fracasso não existe, entende? Eu não estou falando de teimosia, mas eu estou falando de obstinação, de você ter um objetivo muito bem traçado e você continuar andando em frente, né, avançando, independente do que aconteça, até que você alcance esse objetivo, até que você alcance o resultado que você tem, que você quer, né? Então, se você pensar por esse modo, você vai perceber que não existe fracasso. A grande questão é que é o seguinte, para a gente atingir qualquer resultado, as coisas dão errado muitas vezes. Um atleta, para ele ganhar uma competição, primeiro ele perdeu muitas vezes. Para quê? Para que ele ganhasse corpo, musculatura, né? Para que ele pudesse desenvolver habilidades, para que cada derrota servisse como um aprendizado, para que lá no final ele consiga sair vitorioso, né? Eu falo bastante disso porque eu como judoca, como treinador não, como praticante de judô, né? Eu percebo muito isso. Eu fui para algumas competições, não foram muitas, mas eu não ganhei nenhuma competição. Mas a primeira eu perdi na primeira luta, a segunda eu perdi na primeira luta também. A terceira eu peguei um terceiro lugar e na quarta eu peguei um terceiro lugar novamente. O que isso significa? Significa que em cada uma das competições eu avancei um pouquinho mais, porque cada uma das derrotas serviu como um alicerce, como uma base de aprendizado para me preparar melhor para os próximos objetivos. E no negócio é exatamente igual. A gente precisa entender que cada derrota, cada fracasso, entre aspas, é apenas uma derrota momentânea, é uma derrota instantânea. E, na verdade, é uma lição muito rica que a gente tem que agradecer. O erro é a coisa mais importante para o crescimento dentro de um negócio. Se você não erra, você não cresce, entende? Então, você precisa errar. Só que, claro, tem que errar, aprender com o erro e melhorar, né? E resolver o problema. Então, a partir do momento que você entende que quanto mais você erra, mais oportunidade de aprendizado você tem e que quanto mais aprendizado você tem, mais você cresce, você começa a agradecer pelo erro, você começa a dizer obrigado que isso deu errado, porque quando isso dá errado, isso mostra um caminho para não seguir. Lembra, até aqui no post eu usei o exemplo do Thomas Edison. Thomas Edison, ele errou mais de 10 mil vezes antes de acertar a forma correta de fazer uma lâmpada elétrica, a lâmpada que a gente conhece na época, a lâmpada incandescente, né? Hoje nós já temos outras tecnologias de iluminação, mas a primeira lâmpada incandescente que ele criou, ele errou mais de 10 mil vezes. Agora você imagina se ele tivesse desistido, se ele tivesse pegado ali, tipo, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na décima. Cara, vamos pensar longe, quem de nós tenta 100 vezes? Quem de nós tenta 1000 vezes? Imagina você tentar 10 mil vezes. E ele mesmo falava, né, que ele não fracassou 10 mil vezes, ele apenas descobriu 10 mil formas de que fazer uma lâmpada não funcionava. Então olha como é uma questão de ponto de vista. Se ele não tivesse persistido, se ele não tivesse continuado, com certeza hoje nós já teríamos, alguém já teria pensado, já teria feito, né? Mas só que quanto tempo depois, quem sabe, isso poderia ter acontecido? O quanto essa insistência, essa persistência dele acelerou o progresso da humanidade? Porque vocês já se imaginaram hoje se
sem uma lâmpada? Vocês já se imaginaram de noite em casa à luz de vela? Eu sei muito bem porque faltou luz aqui em casa anteontem, eu contei pra vocês no áudio. E cara, que terrível que é você ficar com lâmpada de emergência, vela, lanterna, de um lado pro outro, né? Pra você poder se locomover, pra você perder a praticidade de ter uma lâmpada que você aperte o interruptor e ela liga, né? Então você já se imaginou sem uma lâmpada? E você já parou para pensar o quanto essa invenção ela proporcionou evolução para o mundo como um todo e em várias outras áreas, o quanto esse invento gerou de possibilidades novas para a humanidade. E agora, se ele tivesse desistido, provavelmente hoje isso já teria tudo já teria acontecido, outra pessoa já teria encontrado esse mesmo caminho, mas quando será que teria acontecido? Quanto tempo depois, né? Quem sabe podia ser alguns dias depois, quem sabe muitos anos depois. Não se sabe, né? Então esse que é o grande ponto, galera. Não existe fracasso. O que existe é um momento em que você desiste. Por exemplo, desistir antes das coisas darem certo, beleza, você fracassou. Agora, se você não desiste, cara, não tem fracasso. Agora, vamos lá, vamos entender um pouco mais, vamos pro lado, agora eu vou pegar um pouco mais pesado aqui no raciocínio. Vamos pensar no porquê que as pessoas desistem, né? E aí gera o fracasso, né? Por que o fracasso acontece? O fracasso acontece porque a pessoa desiste. Agora, por que a pessoa desiste? Por que será? Sabe por que acontece isso? É porque a maioria das pessoas não está preparada emocionalmente para lidar com a derrota. As pessoas imaginam um caminho rápido, curto, que vai de 0 a 100 em 10 segundos, tipo Ferrari, assim, né? E elas imaginam que ter um negócio é exatamente assim. Então, se no primeiro mês elas começam a ter frustrações, elas já começam a se preocupar. Se no segundo mês a frustração aumenta, a preocupação aumenta junto. E se no sexto mês as coisas não deram certo, a pessoa desiste. Às vezes, quando vai muito longe, 1 ano, e depois a pessoa desiste. Entende? Por que isso acontece, galera? É porque as pessoas imaginam que é uma trajetória simples, rápida, e elas não usam, não aproveitam essas oportunidades de você aprender com o erro, né? Aproveitar o erro para crescer, para gerar conhecimento que possa melhorar, que possa acelerar os teus resultados. Então, justamente pelas pessoas não terem essa percepção de que o erro é a melhor das oportunidades para o crescimento e por imaginarem uma linha reta e rápida, as pessoas acabam desistindo. Só que não existe uma linha reta e rápida. Ter um negócio é cheio de sobe, desce, dá certo, dá errado. Aí você sobe um degrau, opa, aprendi uma coisa. Quando você aprende uma coisa, você sobe um degrau. Aí quando você sobe esse degrau, você caminha pelo degrau até você encontrar um outro ponto que você bate na parede do degrau. E aí quando você bate nessa parede do degrau, é onde você encontrou o quê? Um problema que você não sabe resolver. E aí você trava. Mas aí você aprende uma outra coisa. E nesse aprender outra coisa, você sobe o degrau. E aí você caminha pelo degrau mais um tempo, até que você bate na parede de novo e você pensa, putz, que merda, achei mais um problema. Mas aí você aprende a resolver esse problema e você sobe mais um degrau. E assim você vai, caminhando no degrau, batendo na parede, aprendendo, sobe o degrau. Caminha no degrau, bate na parede, aprende, sobe no degrau. Quando você perceber, se você aguentar por tempo suficiente, se você tiver resiliência por tempo suficiente para suportar essa jornada, quando você percebe, você saiu de lá do patamar 0, lá embaixo, de antes do primeiro degrau, até o degrau 20. E quem sabe lá no degrau 20 você esteja num estágio que você já perceba, opa, eu já alcancei algum determinado lugar, algum determinado espaço, né? Mas não existe um final dessa escada, né? Porque a tendência é que se você continuar tendo um negócio, o tempo todo você esteja evoluindo, né? Aprendendo coisas, melhorando o teu resultado, enfim. Mas você vai perceber que em algum determinado período de tempo, você sai do patamar 0 e você chega no degrau 20. E aí você vai percebendo que você vai subindo, e isso mostra para você que não existe realmente fracasso. O que existe é um constante aprendizado, um constante lidar com os desafios e com os problemas, porque teu negócio é resolver problema do cliente e resolver problema do negócio. Porra, Júlio, quer dizer que ter um negócio é uma coisa tão ruim? Não, resolver problema não é uma coisa ruim. Ruim é você não entender a importância do problema na tua vida. O problema é a oportunidade que tá te esperando. Eu analiso a minha própria trajetória e penso em 3 anos atrás, quando eu abri meu negócio. Porra, como eu não sabia patavinas de ter um negócio, cara. Eu sabia muito sobre gestão de negócio. Eu sabia gerenciar bem um negócio, né?
um negócio dos outros, né? Que louco isso, né? Eu entendia muito bem como fazer gestão estratégica de uma empresa das outras pessoas, né? E eu pensei, porra, então tá bom, vou transformar isso num negócio e vou ajudar as pessoas a organizar a gestão delas. Pô, beleza, continuo sabendo fazer isso, né? Isso só melhorou, graças a Deus isso só melhorou. Tanto que estamos aí já na versão 3.0 do acelerador de lucros, já com o workshop lançado, então estamos aí. Mas o quanto eu sabia de negócios de verdade? Sabia, com o perdão da palavra, sabia bosta nenhuma, entendeu? Aí que eu fui perceber que eu não sabia como ter um negócio. Eu sabia como gerenciar bem, como criar uma boa gestão estratégica para um negócio. Tá, mas como ter o meu negócio? Como sentar do outro lado da mesa? Isso eu não sabia. E aí eu fui entendendo como é que vende, como é que cria estrutura, como é que pensa em marketing, como é que pensa em gestão do teu próprio negócio, como é que gerencia o teu financeiro, como é que você busca crédito no mercado, como é que você lida com as dívidas, como é que você lida com os clientes que não te pagam, como é que você lida com as situações de um negócio como um todo, né? E quando eu olho para trás e penso nesses 3 anos e aonde eu tô hoje, eu vejo que, porra, eu subi tipo 20, 30 degraus em 3 anos. Mas por que isso aconteceu? Porque lá no primeiro degrau, quando eu bati na primeira parede, eu não desisti, entendeu? Eu subi um pouquinho, aprendi alguma coisinha. Qual que é o primeiro degrau? O primeiro degrau é quando você decide abrir mão da estabilidade e abrir o teu negócio, né? Opa, subiu o primeiro degrau. Agora você vai caminhar pelo primeiro degrau. E aí você chega num ponto que você, bate na parede e você diz, putz, que merda. E agora, o que eu faço? E aí você começa, é uma constante de lidar com as coisas e aprender. Aprender, melhorar, aprender, melhorar, aprender, melhorar e crescer. Entende? Então, acho que o principal ponto é você pensar nisso. Não existe fracasso, existe um ponto de ruptura que só acontece se você desiste. Agora, se você não desiste, não existe fracasso. E também, um outro ponto, é você entender e aceitar que as coisas não são rápidas, as coisas levam um tempo. Existe um período de maturação, uma criança não vira adulta em 6 meses, uma criança leva 20 anos para ser um homem adulto, 18 anos para ser um homem ou uma mulher adulta, entende? Então por que você imagina que ter um negócio vai ser do dia para noite? Não vai, né? Que ter um negócio de sucesso vai ser do dia para noite. Daqui a pouco você tá agora na crise, tá? Beleza? Tá ferrado pra caralho por causa da crise. E aí você tá realmente com um resultado muito ruim, você não sabe o que fazer. E você acha que é em um mês que você vai resolver? Não vai, existe um período, mas você precisa entender que isso é um processo natural. A evolução, o aprendizado é um processo natural e as coisas levam tempo. Então duas coisas. Primeiro, precisa entender que leva tempo e segundo, você precisa tirar de cima de você mesmo a ansiedade de querer que as coisas aconteçam rápido, que as coisas aconteçam do dia para noite, porque não existe isso. Não existe teletransporte de ponto A para ponto B, existe uma jornada de A a B, que você vai trilhando ela, né? Então, se você entende isso, você entende que não existe fracasso. E vai chegar num ponto que você vai agradecer por cada erro. Você vai dizer, putz, que massa, eu errei de novo. Porque você aprendeu alguma coisa que você não sabia. E à medida que você vai aprendendo coisas que você não sabia, aprendendo coisas que você não sabia, aprendendo coisas que você não sabia, o que isso vira? Uma bola de neve, né? E você se transforma numa máquina programada para lidar com problemas, para absorver problemas, para resolver problemas, né? E aí o que acontece? Você cresce. Então, essa é a grande lição desse áudio. Eu espero realmente que ele ajude você, que você tenha gostado. E se você gostou, compartilha esse áudio com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você quer que recebam essa mensagem. Se você, em algum momento, já teve medo de lidar com o fracasso, ou quem sabe alguma vez já se sentiu fracassado, você tem o dever de compartilhar esse áudio para que outras pessoas também recebam esse ponto de vista. Então compartilha, pega esse áudio e manda para as pessoas que você gosta, tá bom? E convida as pessoas também para me seguir aqui, para entrar pro canal, passa o link para as pessoas do canal, convida para me seguir lá no Instagram para receber esses áudios. E se você estiver ouvindo esse áudio no YouTube ou no Spotify, significa que ele virou um podcast. Então, entra para o canal do Telegram pelo link que você vai encontrar aqui embaixo, para você receber áudios como esse todos os dias. Não são todos os áudios que viram podcast, só alguns viram podcast, mas lá tem áudio todo dia se você está fora. Então, entra lá. Clica no sininho aqui, ó, se inscreve no canal e clica no sininho para ativar as notificações, adiciona teus favoritos aí do Spotify, nas tuas playlists e também me segue no Instagram. Todos os links você vai encontrar aqui embaixo, tá bom? Me segue lá que tem dica nos stories também todos os dias, beleza? Galera, um grande abraço, recado pra galera do Acelerador de Lucros. Tô trabalhando, na verdade não comecei a gravar, mas tô trabalhando no módulo 3 já da versão 3.0, então aguarda que tem muita coisa
top demais programada aqui para vocês. Eu estou criando tudo milimetricamente para que seja a melhor experiência possível. Dentro de todo o conhecimento que eu tenho, vai ser a melhor experiência que eu posso dar para vocês. E se você não se inscreveu ainda no Acelerador de Lucros, aproveita a oferta que você tem, e eu tenho uma promessa para fazer para você. Em 6 semanas eu vou transformar o teu negócio e a tua vida. E para você entender como que isso vai acontecer, é só você clicar no link que eu vou deixar aqui embaixo para você, beleza? Se você gostou do áudio, compartilhe, e se você gostar da oferta, da proposta que eu fiz para você no Acelerador de Lucros pelo link que eu vou deixar aqui embaixo, inscreva-se e garanta a tua vaga enquanto você tem tempo, tá bem? Um grande abraço, vejo vocês amanhã no áudio do dia 222. Valeu!